Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje, mais cedo, nós tivemos um encontro extra, onde eu abordei vários comportamentos e falas do presidente da República que, se fossem realizados por algum de nós, já nos teria banido das redes sociais e também já teria nos jogado em alguma penitenciária, em alguma prisão. O que garante o presidente estar cometendo crimes e ainda não ser responsabilizado? Bom, a resposta básica é que, para processar o presidente da República, é necessário que haja a Procuradoria-Geral da República fazendo alguma coisa nesse sentido. Nenhum outro órgão da Justiça pode fazer isso. A Constituição determina que só a Procuradoria-Geral da República é a titular de promover ações contra o presidente da República. Mas o nosso sistema constitucional, ele permite que o presidente da República escolha quem será o Procurador-Geral da República. E o Bolsonaro escolheu um Procurador-Geral da República, ou para ser o Procurador-Geral da República, alguém que não tem legitimidade entre seus pares dentro da Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque os procuradores, eles realizam uma eleição, eles escolhem os 3 mais votados e normalmente o presidente escolhe um desses 3. O Bolsonaro escolheu alguém que não tinha menor prestígio, menor credibilidade, a menor passagem com outros procuradores da República. E ele foi alçado a essa condição e, como retribuição, está sendo notório que ele não está fazendo nada para incriminar o Bolsonaro. Bom, a ministra Rosa Weber, no nosso papo de manhã cedo, eu ainda não tinha notícia, que aconteceu logo na sequência, que ela determinou a Procuradoria-Geral da República para investigar o presidente da República através de um inquérito. Isso já está em todos os jornais, isso provavelmente vai ter mais alguns desdobramentos. Deixa eu ver, isso aqui. PGR pede abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso Covaxin. Gente, o crime está mais do que evidenciado, porque é inequívoco que o deputado Luiz Miranda mostrou para o presidente da República que estava tendo um esquema de corrupção comandado pelo deputado Ricardo Barros, que passou por todos os governos. Ricardo Barros foi influente no governo Lula, foi influente no governo Dilma, foi ministro no governo Temer e agora é o líder do Centrão e líder do governo no governo Bolsonaro. Então, é um homem que está por cima da carne seca quando o assunto são negócios dentro do governo federal, dentro dos ministérios, onde ele colocou ali uma série de pessoas. Pois bem, e a Procuradoria-Geral da República, então, foi praticamente obrigada a abrir uma investigação, um inquérito contra o Bolsonaro e eles vão ter que fazer alguma coisa, porque se eles ficarem sem fazer absolutamente nada, eles serão responsabilizados por crime de prevaricação. Eu até comentei com vocês que é obrigação do promotor de justiça, que no caso são procuradores da justiça na Procuradoria da República, de realizarem as ações criminais. Vocês imaginam se aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, qualquer estado que você está me assistindo, você leva uma denúncia de um crime até um promotor de justiça e ele resolve não fazer nada. Ele simplesmente se comporte ali como juiz, ele já faz o julgamento antecipado. Não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Isso não pode, isso é ilegal. Eu até cheguei a especular com uma imagem dantesca para os padrões republicanos, né? Uma ministra do Supremo Tribunal Federal determinar a prisão de um procurador da República por não estar fazendo aquilo que a Constituição manda ele fazer. Gente, o Procurador-Geral da República, ele é o representante máximo da sociedade, ele é o fiscal da lei, ele tem que regular e olhar, zelar pelo cumprimento da lei em todos os níveis e também zelar pelos interesses sociais de toda a sociedade. Ele não é advogado do presidente da República. Ele não deve ser um fantoche do presidente da República. No entanto, a situação está tão grotesca que o Procurador-Geral da República ele fica até comparável ao comportamento de um leão de chácara, um segurança que está na frente de algum estabelecimento que desenvolve atividades imorais, atividades ilícitas, mas ele não permite que ninguém entre. E por dentro, então, tudo é permitido, vale tudo. Como dizia o Dostoiévski, né, no Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. E é mais ou menos isso que esse pessoal está fazendo. Só que a coisa transbordou de uma tal maneira que já está pegando geral, né? Nesse mesmo dia,
a gente vê essa notícia aqui, que o Ministério Público Federal propõe na Justiça ação contra Pazuello por improbidade administrativa. Gente, o Pazuello, como eu já tinha falado com vocês, ele ia sofrer muitos problemas. Ele vai ficar agarrado com a Justiça durante muitos anos. Ele talvez tenha muito tempo para pensar se ele fez algo correto ao aceitar, sem ter competência, um cargo para ser ministro da Saúde no meio de uma pandemia. É como se a gente colocasse um médico para comandar forças armadas durante uma guerra, sem nunca ter tido o menor conhecimento. Qual é a chance que uma situação dessa poderia dar de positivo? O Bolsonaro, quando ele coloca um general incompetente, uma pessoa que não tem noção do que era o SUS, que não conhece a diferença de um verme para um micróbio, que não conhece um estetoscópio, não conhece absolutamente nada, ele confunde o estetoscópio com o microscópio. Enfim, não podia dar certo. Então, por mais que ele fosse esforçado, a culpa dele já está no fato dele ter aceitado o cargo por uma coisa que ele não tinha a menor competência. E o Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação por nomear alguém que era incompetente no meio de uma pandemia. Gente, poderia até ser aceitável que se nomeasse uma pessoa que não é da área para exercer uma função administrativa dentro de um Ministério da Saúde, para coordenar, enfim, para tocar alguns programas. Mas no meio de uma pandemia, onde se exige uma expertise para lidar com essa situação, colocar um general realmente foi um crime contra o povo brasileiro. E essas coisas, gente, elas vão eclodindo aqui dentro e vão eclodindo fora do nosso país. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump, depois que ele saiu do poder, ele está começando a cair em desgraça. A justiça americana está indo atrás das pessoas que deram apoio para o Trump. E o modelo republicano norte-americano, ele serviu de inspiração para o modelo republicano aqui no nosso país. Quando alguém perde o poder, alguém perde as imunidades, os processos começam a acontecer. Nos Estados Unidos, pelo menos, eles estão com uma vantagem em relação a nós aqui no Brasil. O presidente, ou ex-presidente Trump, foi banido das redes sociais. Então o nível de mentiras, de fake news, de perturbação da ordem diminuiu de uma forma muito intensa. E isso possibilitou, inclusive, que o programa de vacinação nos Estados Unidos, comandado pelo novo presidente, o Biden, tivesse muito mais sucesso porque não teve ninguém fazendo aquilo que o Bolsonaro faz contra o povo brasileiro, minando a credibilidade das vacinas. Bom, eu vou falar ainda mais um pouco desses assuntos relacionados ao Pazuello e Bolsonaro, mas eu quero aproveitar para falar de outras falcatruas que estão acontecendo também, porque mal o Pazuello está sendo processado para responder por todos os crimes de omissão, de incompetência, de ter defendido o tratamento precoce, de ter mandado fazer cloroquina, de ter gasto dinheiro que não era para ser gasto em determinadas coisas, não ter tomado providências, não ter comprado os testes, não ter feito propaganda de esclarecimento da população. Tudo isso dá responsabilidade. O Ministério Público Federal está acusando o Pazuello de ter desperdiçado 122 milhões. Isso, às vezes, gente, acaba caindo nas costas dele como cobrança. Ele tem que pagar ao erário tudo aquilo que ele causou de prejuízo, como diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Bom, mas vamos lá na picaretagem, mais uma que está surgindo. Isso aqui é coisa do Guedes, gente. O governo quer consignado em novo Bolsa Família. Empréstimos seriam pagos com até 30% do valor do benefício. Iniciativa faz parte do tripé que inclui ainda programa de microcrédito e educação financeira. Especialistas veem risco de endividamento. Mas é claro que vai acontecer risco de endividamento. Gente, você que conhece alguém que se aposentou, você sabe que no dia seguinte que a pessoa se aposenta, começa a chover uma série de ligações de abutres querendo emprestar dinheiro para o recém-aposentado para que ele fique encalacrado o resto da vida dele com uma dívida que às vezes fica absolutamente impagável. E o governo Bolsonaro está pegando um cara agora que ganha Bolsa Família e está permitindo que esse cara pegue empréstimo a juros que a gente não sabe quais serão. E isso é um convite muito grande para o cara se ferrar. Porque se o cara ganha lá um Bolsa Família de R$300 por mês e uma instituição financeira oferece R$2, R$3.000 para ele de adiantamento para poder pegar diretamente do que ele recebe desse benefício, o cara acaba aceitando. E daqui a pouco ele está todo encalacrado. Isso aconteceu com muitos aposentados aqui no nosso país que ficaram absolutamente endividados e os bancos ficam com garantia. Porque qual o risco de uma pessoa que recebe
essa importância, é não pagar, já que eles entram direto na conta do indivíduo e fazem o saque. Então, é mais uma picaretagem que financia ou que beneficia os banqueiros, as instituições financeiras e raspa ainda o pouco que essas pessoas mais pobres do nosso país estão ganhando. Muitos analistas estão vendo que esses problemas que estão acontecendo com o Bolsonaro podem retirá-lo do segundo turno. Algumas pessoas acham até que se a justiça for minimamente eficiente, que o Bolsonaro sequer vai ter condições de disputar as eleições. Muitas situações estão se dando no seu entorno. Já falei para vocês que essa bandeira que ele fica falando o tempo todo do voto impresso, a vaca já foi para o brejo, a PEC do voto impresso não vai passar, já estão articulados todos os líderes dos partidos maiores dentro da Câmara Federal para não deixar essa coisa seguir em frente, e o Bolsonaro está repetindo a exaustão que o Brasil vai ter fraude, vai ter guerra civil, enfim, muita gente já está achando que o Bolsonaro ele é um perturbado mental mesmo, que não dá nem para levar em consideração aquilo que ele está falando, que ele já não mete mais medo em ninguém, que ele não tem condições de articular absolutamente nada porque é uma pessoa sem credibilidade, uma pessoa sem capacidade de liderança, uma pessoa que não inspira mais ninguém, exceto as pessoas que são absolutamente incautas. Com mais algumas informações colocadas pelos grandes veículos de comunicação, mais algumas reputações que estão sendo minadas e mostradas para as pessoas aqui no nosso país, de pessoas que estão próximas de Bolsonaro, da família Bolsonaro, quanto mais isso for acontecendo, quanto mais luz, mais a corrosão vai se acentuar, mais a credibilidade do presidente da República vai cair. Sem falar nos processos todos, né? E o pessoal que está no entorno dele vai sofrendo também todo tipo de crítica. Está aqui no Jornalão, que representa boa linha de pensamento, ou uma linha de pensamento dos grupos econômicos, dizendo o seguinte: Ricardo Barros não tem condições de permanecer como líder do governo. O governo Bolsonaro afasta um servidor que foi apontado como alguém que estava cobrando propina para comprar vacina. E não afasta o Ricardo Barros, que seria o chefe dessa gente toda. Mas por que não afasta? Porque o Ricardo Barros é uma dessas figuras que garante a impunidade de Bolsonaro. Garante que o impeachment pode não ser muito veloz, ou ele não pode ser sequer implementado dentro do Congresso Nacional, ele pode ser embarreirado, vamos dizer assim. Então, todos estão retirando algum tipo de proveito de um governo que já está moribundo, um governo que está descendo a ladeira, um governo que as instituições não têm condições mais de segurar, que as instituições serão obrigadas a processar, porque está acabando o governo. E quando esse governo acabar e os personagens principais forem substituídos, o Procurador-Geral da República for outro, o Advogado-Geral da União for outro, algumas pessoas dentro do Poder Judiciário também forem outras, que tiverem outras condições, o líder da Câmara também será outro, o líder do Senado também será outro. Quando a gente tiver várias mudanças, o presidente da República atual e toda a sua turma estarão ao relento, como está acontecendo nos Estados Unidos. E se lá eles vão ser responsabilizados, aqui no Brasil tem uma questão muito mais grave, que é o genocídio. São mais de 500 mil de brasileiros que já morreram. Então, se lá nos Estados Unidos alguém está indo para a cadeia ou está começando a ser indiciado por sonegação fiscal, pessoas ligadas ao governo Trump e até mesmo o presidente da República, aqui no Brasil a situação vai ser muito pior, porque, como eu disse a vocês, existe uma simetria, existe uma coisa muito parecida entre a estrutura do funcionamento da República Norte-Americana e a estrutura de funcionamento da República Brasileira. Bom, e para terminar, né, nunca é demais a gente lembrar que tudo isso está acontecendo e o Bolsonaro não cai porque o Brasil está sendo vendido, o Brasil está sendo saqueado. Os abutres estão roubando tudo que eles podem. E a Petrobras está sendo fatiada, esquartejada e entregue a preço de banana para todo tipo de grupo transnacional. E vamos falar a verdade, né, gente? Não é porque esses grupos são transnacionais, são grupos de estrangeiros, que são compostos por pessoas honestas. Existem muitos vigaristas no topo dessas grandes empresas internacionais. E muitos deles têm pessoas como Paulo Guedes, que é uma pessoa também, né,
que veio da iniciativa privada, mas se nutriu a vida inteira de dinheiro que veio do Estado, de recursos públicos, pois bem, essas pessoas têm muitas semelhanças e eles têm uma goela muito larga. O que eles puderem comer, engolir do povo brasileiro, do cidadão, eles vão fazer como estão fazendo agora, estão tentando implementar agora, essa infâmia, essa patifaria que eu espero que seja barrada de tungar, de assaltar pessoas que recebem benefícios do Bolsa Família. Gente, eu fico por aqui. Hoje o papo foi em dose dupla, espero que não tenha ficado muito longo. Um grande abraço e vamos seguir em frente, porque as coisas estão se abrindo aí para nós. Um grande abraço, até lá.